bom dia a todos os nossos espectadores. Eu sou Moisés Santos e essa é mais uma edição do seu jornal Café com Notícia, a informação atualizada para você. Estamos nesse momento ao vivo para todo o Brasil e também para o mundo, através aqui da página no Facebook Repórter Notícia e também pelo YouTube. Repórter Notícia já está no YouTube e também no Instagram. Muito bem-vindo às nossas notícias. Vamos então prosseguindo com todos vocês com mais essa edição. Hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Neste momento são exatamente 6 horas e 44 minutos. Aqui neste momento é ao vivo, através do Facebook. Daqui a pouco vai ter a reprise no YouTube e também no Instagram. Vamos então à nossa central de jornalismo, diretamente de São Paulo, com as informações do jornal Café com Notícia para você. Temos aí oferecimento de Clean Car Lavagem Automotiva. Clean Car Lavagem Automotiva. Porque, pessoal, é os nossos apoiadores que estão nos apoiando nessa transmissão ao vivo. Temos também Cuias Braga, a sua cuia personalizada, e também bombas para chimarrão personalizadas. Temos também a VTN, Vidraçaria Nunes, e também Mademax Pneus, que está conosco, nos apoiando nessa transmissão diária de segunda a sexta-feira, Jornal Café com Notícia para você. Você acorda, você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Bom dia, bom dia. Desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia, está entrando no ar o jornal Café com Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. O Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Neste primeiro bloco tem a previsão do tempo. Café com Notícia. Previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 14 de novembro. Centro-Oeste. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Tem céu parcialmente claro entre muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Os termômetros indicam temperaturas entre 21 e 27 graus e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 100%. O município de Alexânia, em Goiás, comemora seu aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura vai de 19 a 29 graus e a umidade do ar varia entre 50% e 100%. Norte. O céu da capital do Amazonas, Manaus, será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas nesta segunda-feira. Os termômetros indicam temperaturas entre 26 e 35 graus. A umidade relativa do ar vai de 35% a 80%. A cidade de Gurupi, em Tocantins, celebra o aniversário com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura gira em torno de 24 a 30 graus. A umidade do ar fica entre 70% e 100%. Nordeste. Natal, capital do Rio Grande do Norte, tem céu ensolarado nesta segunda-feira e poucas nuvens. A temperatura vai de 24 a 31 graus e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 85%. A cidade de Nova Palmeira, na Paraíba, comemora seu aniversário com céu ensolarado e poucas nuvens. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar
vai de 40% a 100%. Sul. Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, tem céu bastante nublado nesta segunda-feira, registrando pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros indicam temperatura mínima de 20 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 40% a 95%. Quinto município mais populoso do Paraná, Cascavel celebra seus 71 anos nesta data, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 13 e 27 graus e a umidade do ar vai de 40% a 100%. Sudeste. A capital do Espírito Santo, Vitória, tem céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta segunda-feira. A temperatura vai de 21 a 29 graus e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 100%. Localizado na região metropolitana do Vale do Paraíba, o município de Lorena, no estado de São Paulo, comemora 234 anos com sol fraco e céu bastante nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas indicam mínima de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 60% a 100%. 93% das bacias do bioma do Cerrado brasileiro terão redução na disponibilidade de água até 2050. Os dados estão em um relatório apresentado nesta semana na COP27, a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece no Egito. Segundo a pesquisa, o bioma brasileiro deve perder 1/3 da vazão de água, ou seja, mais de 23 mil metros cúbicos por segundo, o equivalente a 8 vezes a vazão do rio Nilo na África. Hoje, os recursos hídricos do Cerrado já apresentam perda de 15% da vazão. A pesquisa analisou o comportamento de mais de 80 bacias hidrográficas desde 1985 e concluiu que desmatamento descontrolado é responsável por mais da metade da perda da vazão do bioma. O aumento da exportação de commodities é o que mais afeta o regime das águas, é o que aponta Yuri Salmona, doutor em Ciências Florestais pela Universidade de Brasília e responsável pela pesquisa apresentada na COP27. Outro ponto importante é que seja respeitada as áreas de preservação permanente, as APPs, as reservas legais e a manutenção e expansão das áreas protegidas. Porque essas áreas protegidas que mantêm o cerrado de pé, mantêm a vegetação nativa de pé, são aquelas que provêm serviços ecossistêmicos que são imprescindíveis para a própria produção agropecuária, como a manutenção do ciclo hidrológico, já que essa vegetação garante uma infiltração da água para os aquíferos, que mais tarde vai ser disponibilizada essa água nos períodos secos. Yuri também aponta o impacto às comunidades locais do Cerrado. Isso ocorre em especial no oeste da Bahia, mas não somente, a gente vê isso no Maranhão também, em outras regiões, no Piauí, em outros estados também. E essas comunidades tradicionais, elas acabam tendo que eventualmente mudar seus modos de vida, buscando se adaptar a essa escassez de água, e muitas vezes isso não é possível. De acordo com a Agência Nacional de Águas, 80% do consumo de água no Brasil é feito pela agricultura e pecuária somadas. E o monitoramento do MAP Biomas aponta que o agronegócio está ligado a 97% do desmatamento no Cerrado, principal emissor de carbono no país. Os empresários da indústria estão menos confiantes com a economia em novembro, segundo a Confederação Nacional da Indústria. O índice de confiança do empresário industrial recuou 8,5 pontos entre outubro e novembro e está em 51,7 pontos. No entanto, como o número segue acima de 50, o setor continua confiante. Os números foram divulgados nesta sexta-feira. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, diz que a queda nas expectativas para os próximos 6 meses explica
explica o resultado. Segundo ele, novos problemas vêm ganhando importância, enquanto a falta de insumos está ficando para trás. Mas os custos continuam elevados, não é mais bem um problema de disponibilidade. Ao mesmo tempo, outros problemas vêm ganhando importância, uma própria preocupação com a demanda, mais fraca do que poderia estar, e a própria taxa de juros, que também explica esse problema na demanda. Isso vem trazendo um pouco de incerteza para os empresários, isso se reflete na confiança para os próximos 6 meses. Dentre as taxas que compõem o Índice Geral de Confiança, a que mede expectativas para a economia do país caiu para menos de 50 pontos, o que indica pessimismo. Já a avaliação sobre a própria empresa reduziu de 63 para 53 pontos, o que indica confiança, mas menos intensa e disseminada. Foram consultadas 1.578 empresas entre os dias 1 e 8 de novembro. As vacinas da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades começaram a chegar aos estados depois do anúncio do Ministério da Saúde. Para o Distrito Federal foram destinadas 14.400 doses que já estão na rede de frio do DF. Em algumas unidades básicas, os pais já começaram a procurar o imunizante, mas a previsão da Secretaria de Saúde é começar a vacinação na próxima segunda-feira, dia 14. No Paraná, o primeiro lote com 53.700 doses pediátricas da Pfizer chegou nesta quinta-feira. A Secretaria de Saúde estima que o estado tenha cerca de 377 mil crianças menores de 3 anos e que dessas, 10% tenham comorbidades. Neste primeiro momento, 17.800 crianças poderão ser imunizadas com as 3 doses necessárias. Em Pernambuco, a primeira remessa, com 47 mil doses, chegou na tarde dessa quinta a Recife e já estão sendo distribuídas aos municípios. O estado estima mais de 33 mil crianças no público-alvo. Minas Gerais recebeu nesta sexta o lote com 95 mil doses, mas a maior quantidade vai para São Paulo, 206 mil doses. O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta o envio de 1 milhão de doses para crianças de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades. A ampliação para as crianças nessa faixa etária sem comorbidades ainda vai ser definida pela Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. E o nosso Café com Notícias está de volta aqui na sua rádio. Programa lançado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira prevê ampliar o acesso à água potável em terras indígenas. A meta é aumentar dos atuais 45% para 78% do total da população indígena nas aldeias com água potável nos próximos 4 anos. O Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas pretende implantar ou reformar sistemas de abastecimento de água em 55% das mais de 6.500 aldeias no Brasil que não têm acesso à água potável. A diretora do Departamento de Determinantes Ambientais para a Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Elisângela Menezes, argumentou que a falta de água potável é um dos grandes problemas da saúde indígena hoje no Brasil. Qual que é a justificativa, para que a gente tomasse, essa iniciativa de construir o programa? As doenças fecorais é a categoria de doença com maior índice de notificação no SIASI, que é o Sistema de Informação da Saúde Indígena. As crianças indígenas têm 14 vezes mais chances de morrer por diarreia. As doenças diarreicas são a 3ª maior causa de mortalidade infantil. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 419 mil dos 700 mil indígenas que vivem em aldeias não têm acesso à água potável. O coordenador-geral do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena, o cacique Eliverton do Nascimento, destacou que essa é uma demanda urgente de muitos povos indígenas. Nós, povos indígenas aldeados, em algumas regiões, nós temos água em abundância, mas não é potável. Então, esse programa é importante para os povos indígenas, porque nós vamos aí estar diminuindo as doenças diarreicas e muitas outras doenças causadas por água contaminada.
O Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas prevê ainda o controle da qualidade dessas águas e atividades educativas e de capacitação dos indígenas para a manutenção dos sistemas de abastecimento. Copa do Mundo do Catar chegando e quem trabalha na administração pública federal direta, autárquica e fundacional não precisa mais se preocupar sobre como fazer para trabalhar em dia de jogo do Brasil. Está publicada no Diário Oficial da União portaria do Ministério da Economia com orientações aos órgãos e entidades. Ficou assim: nos dias em que as partidas forem realizadas ao meio-dia, não haverá expediente. Nas partidas iniciadas à 1h da tarde, o expediente será encerrado às 11 horas. Nos jogos que comecem às 4h da tarde, os servidores trabalharão até às 2 horas. Mas tem um porém: as horas não trabalhadas terão que ser compensadas no período de 1º de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023. E anota aí o calendário dos jogos. A primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar será dia 24, quinta-feira, às 4h da tarde, contra a Sérvia. Depois, no dia 28, segunda-feira, o adversário vai ser a Suíça, em partida marcada para 1h da tarde. O último jogo do Brasil na fase de grupo será contra Camarões, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 4h da tarde. O horário de transmissão dos jogos é o aqui de Brasília. O volume de serviços registrou em setembro a quinta alta seguida. A taxa ficou em 0,9%, deixando o setor com um ganho acumulado de 4,9%. Com o resultado de setembro, o setor de serviços não só ampliou o distanciamento em relação ao nível pré-pandemia, já que se encontra 11,8% acima de fevereiro de 2020, como também alcançou o patamar mais elevado da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011, superando novembro de 2014. Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram ainda que, em relação a setembro de 2021, o volume de serviços avançou 9,7% e foi a 19ª taxa positiva seguida. De acordo com o IBGE, a alta de 0,9% de agosto para setembro foi acompanhada por 3 das 5 atividades investigadas. Os destaques foram para a informação e comunicação, que registrou o terceiro resultado positivo seguido, com um ganho acumulado de 4,1%. Serviços prestados às famílias e dos profissionais administrativos e complementares. A pesquisa aponta também que o índice de atividades turísticas cresceu 0,4% frente a agosto, terceiro resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 3,2%. No entanto, apenas 5 dos 12 locais pesquisados acompanharam o movimento de alta verificado na atividade turística nacional. O melhor desempenho, com taxa de 2,6%, ficou com o Rio de Janeiro, e o pior, com taxa negativa de 3,2%, com o Rio Grande do Sul. Outro item destacado na pesquisa é o transporte de passageiros no Brasil, que cresceu 1,6% na passagem de agosto para setembro, depois de ter recuado 0,5% em agosto. No acumulado do ano, o volume de serviços subiu 8,6% frente a igual período de 2021. O acumulado nos últimos 12 meses passou de 9% em agosto para 8,9% em setembro, mantendo a trajetória descendente e iniciada em abril de 2022, quando a taxa ficou em 12,8%. No ano passado, 34,5% das pessoas pretas e 38,4% das pardas viviam em situação de pobreza no Brasil, quase o dobro da taxa entre os brancos, que era de 18,6%. Os dados são do IBGE, que divulgou nesta sexta-feira um compilado de informações que comprovam a desigualdade racial persistente no Brasil. Enquanto 11,3%
3% da população branca estava desempregada em 2021, a taxa sobe para 16,5% para os pretos e 16,2% para os pardos. O IBGE também analisou a subutilização, que soma o desemprego com outras situações, entre elas, quando a pessoa trabalha menos horas do que gostaria ou está desalentada porque desistiu de procurar um trabalho. E, novamente, a diferença é significativa e passa de 10 pontos percentuais dos pretos para os brancos. Todas essas taxas diminuem conforme aumenta a instrução do trabalhador. Mas a disparidade racial ainda persiste e, considerando apenas quem tem ensino superior completo, 13,3% dos brancos estavam subutilizados, contra 19,9% dos pretos. De acordo com o gerente da pesquisa, João Halak Neto, o mesmo acontece com o rendimento. Do trabalho das pessoas brancas foi, em média, 69% acima das pessoas pretas ou pardas. R$19 hora contra cerca de R$11, tanto para pretos como para pardos. O nível superior realmente garante renda mais elevada, mas na população branca ela também superior, e o diferencial chega em torno de 41%. A participação em cargos gerenciais tem maioria de pessoas brancas, 69%, que quanto mais alto o rendimento desses cargos gerenciais, maior a proporção da população branca. Quinto mais elevado, somente 14,6% eram pretos ou pardas. De acordo com o IBGE, essa desigualdade também está relacionada ao tipo de profissão, ao qual os diferentes grupos têm acesso por meio da educação superior. Os cursos de medicina, por exemplo, tinham apenas 3,2% de alunos pretos no ano passado e 21,8% de pardos. Já nos de enfermagem, ainda na área de saúde, mas com rendimento inferior, quase 44% dos estudantes eram pretos ou pardos. A pesquisa analisou também a educação no contexto da pandemia de Covid-19 e identificou que em novembro de 2020, mais de 15% dos estudantes de 6 a 17 anos pretos não fizeram nenhuma atividade escolar, contra 13,5% dos pardos e 6,8% dos brancos. Para a analista Betina Fresneda, isso pode ter influenciado a decisão de muitos jovens de participarem do Enem. Houve, de 2010 a 2019, uma democratização do perfil, digamos assim, dos participantes. Antes, no início do período, você tem 44,2% de brancos e esse percentual cai para 37,1%. Só que essa tendência, ela quebrada, digamos assim, durante os anos da pandemia, em que você observa uma recuperação da representatividade dos brancos entre os participantes do Enem, que sobe novamente para 43,7%, e o inverso acontece entre os pretos e pardos. A publicação mostra ainda que os pretos e pardos enfrentam maior insegurança de posse da moradia, já que cerca de 20% dos que residem em domicílios próprios não tinham documentação de propriedade, praticamente o dobro da proporção entre os brancos. E também é dramática a diferença nos índices de violência. Enquanto a taxa de homicídio das pessoas brancas em 2020 foi de 11,5 mortes a cada 100 mil habitantes, a proporção entre as pardas chegou a 34,1 e a 21,9 mortes entre os pretos. Café com Notícia. Muito bem, Café com Notícias encerra a sua edição desta segunda-feira, hoje dia 14 de novembro de 2022. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e voltaremos amanhã, terça-feira. Forte abraço e até lá! Muito bem, querido espectador, eu sou Moisés Santos e esse é o Jornal Repórter Notícia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela sua página de notícias, a página de notícias que mais cresce, não só em Santa Maria, como também em toda a região e também pelo mundo inteiro. Temos alcance aí, segundo as estatísticas do Facebook, temos tendo alcance aí em todos os países da Terra, em todos os locais. Então vamos prosseguindo para o final da nossa edição
do Jornal Repórter Notícia de hoje. Temos aqui a notícia aí da previsão do tempo para todos vocês. Semana começa com tempo instável no Rio Grande do Sul. Metade norte e região sul pode registrar chuva e vento nesta segunda-feira. Metade norte e região sul podem registrar chuva e vento nesta segunda-feira. A segunda-feira será de tempo instável com chuva e vento devido a um centro de baixa pressão atmosférica que se forma no Rio Grande do Sul. Esse cenário atual mais da primeira metade do dia, de acordo com a Metsul Meteorologia. Pode chover forte em pontos isolados, especialmente na metade norte e em parte do sul. A partir da tarde ocorrem melhorias e o sol aparece na maioria das regiões gaúchas. Por outro lado, entre Campanha e a Zona Sul, o tempo segue instável à tarde. A temperatura sobe gradativamente, com máximas ao redor de 28 graus no oeste e nos vales. Em Porto Alegre, os termômetros vão oscilar entre 21 e 28 graus. Ok, pessoal, vamos ficando por aqui então com mais essa edição do Jornal Café com Notícia, a sua informação atualizada. Até amanhã, na nossa próxima edição.